Eu gostaria, queridos, de ler com vocês 2 textos bíblicos. E isso significa muito, tá? Quando a gente vai... Obrigado, querido. Quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, seja eu ou seja qualquer outra pessoa aqui, meus irmãos, uma coisa precisa ficar muito clara. A gente não vem aqui para entregar nada que a gente quer falar. Eu não sou homem de ficar mandando recado do púlpito. Eu não estou aqui para isso. Eu sou um entregador de recados. Eu sou uma pessoa sujeita a lutas, a tentações, a limitações, mas com muito temor eu procuro, assim como eu encorajo todos os irmãos da nossa igreja que ministram a palavra de Deus na nossa igreja, a terem vida diária na presença do Senhor. E quando tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, levar daquilo que o Senhor depositar nos seus corações e que impactar as suas vidas em primeiro lugar, para então, com o coração transbordando, poderem compartilhar com outras pessoas. Obrigado. Poderem compartilhar com outras pessoas, entregar para abençoar as vidas de outras pessoas. Então pode ter certeza que o que eu tenho para falar com você nessa noite é algo que já vem há algum tempo mexendo com o meu coração e que o Senhor em primeiro lugar falou comigo. E a palavra-chave daquilo que eu quero compartilhar contigo nessa noite tem a ver com responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis. Nós precisamos entender o que eu quero falar com você nessa noite. Todos nós aqui precisamos entender que a responsabilidade pela nossa vida espiritual, pelo nosso relacionamento com Deus, pela nossa saúde espiritual, é estritamente, prioritariamente nossa, é minha, é sua. É claro que existe uma medida, uma parcela disso, em que nós participamos das vidas uns dos outros. Na experiência do discipulado, na experiência da comunhão, na experiência do cuidado uns sobre os outros, a gente também participa. Mas essa busca, mas essa vigilância, mas esse regar a plantinha do relacionamento entre nós e Deus, é algo que precisa partir do meu coração, do teu coração. Por isso, o tema dessa mensagem é: seja responsável pela sua saúde espiritual. É por isso que eu quero ler com você dois textos. O primeiro deles é uma palavra de Jesus em Lucas capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, tá? E eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Jesus está se referindo aqui ao justo juiz, o Pai, né? Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês, mesmo sendo poucos, estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Amém, queridos? Essa é uma palavra de confiança do Senhor Jesus. Já eu quero falar sobre isso, mas eu quero convidar você a ir comigo agora
para 2 Timóteo, capítulo 4, os primeiros versículos, essa palavra que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo para ministrar ao coração do seu discípulo Timóteo, dizendo assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte. Exorte, se você não conhece essa palavra, significa chame a atenção das pessoas, desperte a atenção das pessoas, né? Com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Deixa eu pontuar em primeiro lugar naquilo que Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Trocando em miúdos, queridos, ele se dirige aos seus discípulos, mas entenda que ele está falando na direção dos seus discípulos, mas ele está falando alto para todo mundo ouvir. Ele não está cochichando no ouvido dos discípulos. Havia uma multidão em volta de Jesus e ele queria que todo mundo escutasse o recado. E o recado que Jesus manda basicamente para os discípulos é: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que ele está querendo dizer que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é aquilo, qual que é o papel do fermento quando a gente vai preparar uma massa? O fermento, ele não é a massa, verdade? O fermento, ele é um detalhe na massa. O fermento é colocado para dar um tchan na massa. O fermento não é a massa, mas ele modifica a massa. A proporção, por exemplo, entre farinha e fermento, quando vai fazer qualquer coisa com farinha, é gigantesca de diferente, de distante. Para uma grande quantidade de farinha, a gente precisa apenas de um pouco de fermento. E olha o que Jesus está falando, o fermento dos fariseus, que ele está querendo se referir àqueles religiosos que, além de falarem daquilo que eles conhecem a respeito dos verdadeiros ensinos de Deus, das verdades de Deus, eles também tinham a prática de acrescentar os seus achismos, as suas opiniões pessoais e especialmente também o seu mau exemplo de vida, que Jesus chama aqui de hipocrisia. Por que ele diz aqui que o fermento dos fariseus é hipocrisia? Porque os fariseus, queridos, assim como cobradores de impostos corruptos naquela época, que eram muito mal vistos, eles tinham a fama, eles eram reconhecidos, e Jesus falava direto isso com eles, que eles tinham a prática muito comum de falar bonito, de serem cabeções, que tinham bastante conhecimento sobre a palavra de Deus, mas eles viviam muito pouco aquilo que eles falavam. Havia uma diferença muito grande entre vida e discurso, muita informação, mas pouco exemplo, pouca vida, pouca autoridade de quem praticava, buscava viver aquilo que conhecia. E junto com isso, Jesus vai estendendo esse ensino e vai falando para eles: olha, tomem muito cuidado, porque os fariseus, inclusive, eles são muito astutos, porque como líderes religiosos, e eu posso crer que tem pessoas aqui que infelizmente talvez já tenham tido essa experiência com alguma liderança religiosa, eles aprendem o traquejo, eles aprendem o jeito de como provocar assédio nos corações das pessoas.
colocar as pessoas contra a parede, colocar medo nas pessoas, de maneira que eles controlam a fé das pessoas, de maneira que eles controlam a vida das pessoas, de maneira que eles manipulam e levam as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. E as pessoas ficam com medo. Eu não posso desobedecer aquela liderança religiosa, porque mesmo que seja um absurdo o que ela está falando para mim, porque se eu desobedecer eu posso perder a minha salvação, Deus pode me castigar, etc. E aí Jesus chega para eles e fala: não tenham medo deles. Eles tentam manipular vocês, eles tentam manipular a fé de vocês. Não tenham medo deles. Porque o Senhor, que é capaz de cuidar nos detalhes, até da vida de um pardal. O que é um pardal, gente? Na frente da minha casa, todos os dias, no fio do poste, aninham dezenas de pássaros. Pardal também, pomba, enfim, que tem ali na vizinhança, que vão todo dia a gente levanta cedinho, está amanhecendo e está aquela passarinhada ali. Se juntar aquele pombal todo ali, gente, não dá cinquentão. Vale nada comercialmente falando, mas o Senhor tem o cuidado de prover para cada um deles. Se Deus cuida de um bicho que não tem tanto valor comercial assim, quanto mais Ele vai cuidar de você e de mim também. Descansa, não tenha medo. Não se permita ser vítima dessa manipulação nas vidas de vocês. E não entra nessa pira também, como a gente costuma falar. E aí, queridos, é de grande importância juntar com essa palavra de Jesus aquilo que o apóstolo Paulo vai falar ao seu discípulo, mas também pastor Timóteo. Quando ele vai chegar para Timóteo e falar para ele: Timóteo, você tem um chamado para um ministério assim como eu tenho. E eu, na minha experiência, nas experiências que eu já tive com o Senhor, eu preciso te dar um conselho. Seja fiel ao teu ministério. Prega a palavra. Se o povo estiver animado para escutar, você prega. Se o povo estiver com sono, você prega também. Se o povo estiver meio que andando, ainda não estiver muito prestando atenção, você pregue. Se o povo estiver todo mundo atento, todo mundo ligado, você pregue também. Todo momento é uma boa oportunidade para ministrar a palavra nos corações das pessoas. E faça isso com fé, faça isso com ousadia. As pessoas precisam da palavra de Deus. Seja fiel nisso. Faça a obra de um evangelista. Cumpra essa missão que o Senhor confiou a você. E queridos, por que o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo? Aí ele transporta a visão de Timóteo para o povo. E ele vai dizer uma palavra profética. Ele está falando: porque chegarão dias em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. E eu preciso dizer uma coisa para você. Quando ele está falando aqui, chegarão dias, na verdade, ele está fazendo aqui apenas um jogo de termos, porque ele estava querendo dizer a Timóteo, de fato, a palavra no original, ela se refere assim, se for pegar no sentido literal, já estão chegando dias. Abre o teu olho, Timóteo, porque a gente acha que ainda vai ter muito tempo, mas a situação já está mudando. E queridos, quando nós transportamos essa palavra para os nossos dias hoje, a gente pode constatar, essa palavra já faz parte dos nossos dias. Já estamos nos dias em que as pessoas não suportarão ouvir a verdadeira doutrina. Parece que vai ter um vírus no sistema. Parece que vai ter um bug na cabeça das pessoas. O coração de muitos vai se petrificar. E as pessoas vão mudar de atitude. E o comportamento delas agora vai se inverter. Ao invés de as pessoas irem procurar a verdade, as pessoas vão começar a criar a sua própria verdade. Ao invés de as pessoas irem a lugares ou a pessoas em busca de encontrar a verdadeira doutrina de Deus, as pessoas vão procurar aqueles que têm um discurso que fala aquilo que eles querem ouvir.
Oh, nesse eu creio. Olha que coisa maravilhosa que ele falou. Aleluia, que lindo. É verdade? Não sei, mas é bonito e era tudo que eu queria ouvir. Porque as pessoas já têm planos. As pessoas já constroem a sua crença dentro de si. E aí então elas vão atrás de qualquer pessoa que possa pregar, que possa ensinar, que possa estimular aquilo que no fundo, elas já estão desejosas de fazer. É um período, queridos, que já vem desde aquela época e que faz parte dos nossos dias, em que muita gente não está mais interessada em abrir mão daquilo que pensa para ouvir a sabedoria eterna de Deus e confiar na sabedoria eterna de Deus. Queridos, quando nós olhamos para estes cenários aqui, o que Jesus coloca e o que o apóstolo Paulo coloca, a gente começa a perceber, e aqui eu quero começar a convidar você para trazer essas palavras para as nossas vidas. A gente começa a perceber alguns comportamentos errados que são muito comuns aqui, que não são estranhos para você e nem para mim, eu tenho certeza disso. Um dos comportamentos errados que são facilmente percebidos aqui é que são de pessoas que no seu viver diário elas se escondem atrás dos seus vícios. Aliás, elas escondem os seus vícios, elas escondem os seus maus comportamentos, elas escondem os seus pecados por trás de uma máscara, de uma aparência, de um rosto de espiritualidade fake. Nós estamos na época das fake news, né? E eu vou inventar um outro termo aqui que pode se encaixar perfeitamente com o que nós estamos vendo. Existe também o fake crente, ou uma vida gospel fake, que são pessoas que têm um viver com uma aparência de espiritualidade. O jeito de falar tem uma aparência de ser crente. O jeito de se vestir tem uma aparência. A playlist no celular, no computador, tem uma aparência de espiritualidade. Mas o viver diário dessas pessoas não condiz com essa aparente espiritualidade. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, que é um comportamento que cria uma sensação de justiça no seu coração, mas que é um engano, pessoal, é um auto-engano. E pior, que no meio disso, esse tipo de comportamento, o Senhor Jesus ainda aponta o dedo para a nossa consciência. Ele diz: preparem-se, fiquem espertos todos vocês, porque não existe nada que esteja encoberto que em algum momento não venha a ser revelado. Não existe nada que hoje esteja oculto que em algum momento não virá para a luz. E essa palavra, meus irmãos, deve gerar muito temor no nosso coração. Porque às vezes a gente faz algumas coisas, nós somos da geração do danada, né? Como eu ouço hoje em dia gente falando danada. Vou passar no sinal vermelho. Por que você vai fazer isso? Ah, danada. Ah, vou adulterar essas informações no documento aqui, no formulário que precisa ser preenchido. Cara, mas alguém pode te pegar. Ah, danada. Ah, vou fazer tal coisa com tal pessoa. Ah, mas e aí? Você vai estragar a tua vida. Ah, danada. Nós somos da época do danada, gente. E o Senhor Jesus abre os nossos olhos para falar: tenha temor no teu coração, tenha respeito por Deus, porque em algum momento, às vezes cedo, às vezes pode demorar, e a pessoa, quanto mais tempo passa, ela fica mais confiante de que o plano dela é perfeito, né? Ela vai se enchendo. Não, está tudo tranquilo, ninguém nunca descobriu. Mas o Senhor Jesus declarou: em algum momento será descoberto. Às vezes até os espertalhões que chegam falam: ah, mas todo mundo ficou sabendo porque eu falei. Eu já falei isso aqui, né? Todo mundo ficou sabendo porque eu quis falar. Se eu não tivesse falado, vocês não saberiam. E mal sabe essa pessoa que foi Deus que abriu a boca dele para confessar. Se achando espertalhão, se achando a espertalhona.
Queridos, sabe um outro comportamento errado, que é muito comum nos nossos dias? São as pessoas que transferem o cuidado com a sua vida espiritual para a experiência religiosa, para a religião, para as lideranças religiosas. E isso é algo que já fica meio sinalizado desde o começo dessa palavra aqui nessa noite, quando eu falei que todos nós somos responsáveis. Tem pessoas, gente, que não ficam um mês com uma vida íntima na presença de Deus, se não tiver alguém que está lá. Vamos, meu irmão, acorda, levanta, vamos buscar Deus. Se ficar algumas semanas sem alguém visitar na casa, ou sem alguém ligar, ou mandar um WhatsApp, Deus não me ama, essa igreja não se importa comigo. Por quê? Porque ninguém vem aqui me buscar, ninguém vem aqui cuidar de mim. Essa igreja não é de Deus de verdade. Por quê? Porque quando eu mais precisei, ninguém veio me ajudar nos meus problemas. Tá, mas você abriu o seu coração para os seus irmãos? Não, mas eles deviam vir aqui, ver que a minha vida não estava boa e cuidar de mim. Transferir responsabilidade. Se é gente que não entende o que é ser corpo. Que ser corpo é um ambiente, é uma dinâmica entre pessoas, de abençoar e ser abençoado, de amar e ser amado, de cuidar e de ser cuidado. É por isso que a carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus vai falar: orem uns pelos outros, cuidem uns pelos outros. Ninguém veio ao seu encontro, mas você é corpo de Cristo, você pode abrir o seu coração diante de alguém, e o corpo vai cuidar de você. Mas não, tem pessoas que ficam lá de braço cruzado, falando, se essa igreja for de Deus de verdade, eles vão aqui, eles vão vir me dar carona, eles vão aqui me chamar, eles vão aqui dizer o que eu tenho que fazer, enfim, e ficam. E pior ainda com relação aos líderes religiosos. Não vê o pastor como pastor, não vê o discipulador como discipulador, não vê o líder de célula como líder de célula, vê como guru, ou gurua. Nem sei se existe essa palavra, se não existe, estou inventando agora, tá? Guru ou a gurua, que é aquela pessoa que a pergunta que mais faz, qual é? O que você acha? O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo falar? O que você acha que eu devo pensar? O que você acha que eu devo vestir? Não tem consciência, não tem convicção. Precisa consultar o guru, a gurua para fazer tudo. Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Preciso perguntar para o meu guru. E essas pessoas criam esse vício, criam essa dependência. E tem gente, deixa eu falar para você, tem gente que gosta dessa dependência, sabe? Às vezes é até uma questão de orfandade. Por favor, em nome de Jesus, tá? De vez em quando tem gente que fica meio incomodada. Meu irmão, eu não estou mandando recado para ninguém daqui. Eu não tenho essa índole, tá bem? Eu só estou entregando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bem? E se essa palavra tem a ver com você, se o Espírito Santo está fazendo raio-x da sua vida, como eu sei que está, tá? Receba em nome de Jesus como bênção na sua vida, tá bem? Em nome de Jesus mesmo, tá? E aí essa dependência, esse vício, esse hábito de ficar cegamente seguindo líderes, seguindo programas religiosos. Minha igreja está meio parada. Mas vai ter um show do fulano de tal. Não posso perder esse show, porque eu acho que é lá que o milagre vai acontecer. Vai ter o pregador fulano de tal em tal lugar. Preciso ir lá, porque a palavra dele... Não, a palavra da minha igreja é boa, mas aquele, o negócio, sei lá, o negócio acontece com aquele. Meu irmão, não tem problema nenhum com isso, tá? Eu mesmo sou discipulado. Eu tenho pessoas cujo testemunho, o ministério inspiram e abençoam a minha vida, não tem problema nenhum. O problema que a palavra de Deus está dizendo é de ter uma dependência desse tipo de experiência religiosa, que é um problema, e que nós precisamos nos dar conta disso. Um outro comportamento errado, que é muito comum,
É o das pessoas que pesquisam, que comparam ensinamentos, vários pontos de vista. Chega para o líder A e pergunta: o que você acha sobre isso? Ah, tá, beleza. Chega aí, vai na internet lá e joga lá o que se diz sobre isso aí, vê o pregador tal, o palestrante tal, o que eles falam sobre isso, e pegam todas essas opiniões, esses pontos de vista, juntam eles, e no fundo, por que fazem essa busca? Porque eles estão à procura de encontrar o caminho que melhor atende aos desejos do seu coração. Eles não estão atrás de aprender, eles não estão atrás de mudar de vida, eles não estão atrás de uma palavra que clareia o caminho para eles entenderem a verdade, mas eles estão apenas querendo algo para validar aquilo que eles já pensam. Eles estão apenas em busca de algo para validar aquilo que eles já escolheram, a decisão que eles já tomaram, aquilo que eles já sabem que querem. Não importa o que Deus diz, eu preciso de alguém que diga, que pegue as coisas de Deus e dê uma aplicada nessas coisas de Deus, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu entendo, dentro da minha opinião. Querido, querida, eu não sei se você está aqui comigo, você está entendendo a gravidade do que eu estou dizendo aqui. E que talvez você já caiu nesse problema, nesse comportamento, ou em qualquer um desses que foram falados aqui, que gera um ambiente perigosíssimo, uma armadilha nas vidas de qualquer um de nós. E queridos, o problema destes comportamentos, de uma maneira geral, é que essas pessoas, elas nunca saem do lugar. Você não vê mudança nas vidas dessas pessoas, para melhor, não. Essas pessoas que se comportam dessa forma, elas nunca crescem, elas nunca amadurecem. São pessoas que nunca se emancipam, nunca se tornam pais e mães espirituais, são eternamente filhos e filhas espirituais e só. Nunca dão fruto, apenas querem ser fruto dos outros, apenas dão trabalho para os outros. Tem que responder, tem que direcionar, as pessoas têm que empurrar. Eu não estou falando, queridos, aqui, eu entendo que é importante pontuar isso também, tá? Que eu não estou falando aqui, no caso de certos irmãos que estão começando a sua caminhada com Cristo e realmente precisam de cuidado. As pessoas que estão descobrindo os passos da jornada, da aventura com Jesus, aprendendo sobre Jesus, começando a se relacionar com Jesus, tudo é novo, tudo é descoberta, é uma aventura maravilhosa. Então é claro que tem muito mais perguntas do que respostas, é claro que precisam de ajuda para encontrar o caminho da verdade em muitas situações. Esse é outro caso, meus irmãos, eu não estou me referindo a pessoas assim, nesse ponto, nesse estágio da sua caminhada com Cristo. Eles estão começando. Esses irmãos realmente precisam perguntar, e tem que encher o discipulador de pergunta mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí no discipulado, quando você está com o seu discipulador, com a sua discipuladora, bombardeia ele de perguntas mesmo. Peça mesmo, peça ajuda mesmo para aquelas coisas que são difíceis para você. Tem que perguntar. Enche o WhatsApp do teu discipulador lá de áudio, de texto, e pergunte como é, como é que não é, como é que funciona, como é que você ora, se é de olho aberto, se é de olho fechado, se você vai no telhado, ou se debaixo do telhado funciona do mesmo jeito, e pergunte tudo. Peça oração, peça apoio em determinadas coisas que você ainda não ganhou essa musculatura espiritual, essa maturidade para saber o que fazer, como caminhar. Mas, queridos, tem algumas situações para esse tipo de comportamento e que é muito importante saber se você é esse tipo de pessoa. Essas duas razões, à luz de tudo isso daqui, em primeiro lugar,
A primeira razão para esse tipo de comportamento é preguiça. Preguiça na alma. Uma alma preguiçosa, é por isso que ela não busca. Uma alma que se acomodou. Ela descobriu que para ela é muito mais conveniente, é muito mais fácil procurar quem já busca, que já amadureceu, que já mastigou, que já entendeu, e já passa tudo para ela. De vez em quando, na experiência de pai e filho lá em casa, às vezes essa pergunta vem, né? Pai, mas você já sabe fazer, por que você está pedindo para eu fazer? Eu já sei, mas eu quero que você saiba também fazer. Você precisa saber fazer também. E na caminhada com Cristo, nós uns com os outros, queridos, às vezes é muito mais fácil, a gente que já aprendeu, a gente que já amadureceu, pega, vai, faz, resolve, segue em frente, a vida fica mais tranquila. Tem alguém na tua casa que é assim? Tem alguém na tua casa que é assim? Você já sabe. Por que você está complicando? Para que tem que discutir sobre isso? Para que tem que esclarecer, explicar sobre isso? É para que você não seja dependente. Quando a gente traz isso, eu quero citar um exemplo aqui da minha família. Meu avô e minha avó maternos, os pais da minha mãe. Minha avó ainda é viva, no alto dos seus 90, por volta de 90 anos, mais ou menos, eu não tenho certeza quantos anos ela está. Meu avô já partiu para a glória, já fazem uns bons anos já fazem uns 18 anos, mais ou menos. Mas assim, o meu avô era super saudável. Muitas pessoas confundiam ele, achando que ele era irmão da minha mãe, não pai da minha mãe. De tão saudável que ele era, sofreu um acidente, pumba, foi para a glória. Inesperado, né? Ok. Agora, a relação entre eles era algo muito interessante. Porque a relação entre eles era assim, para dentro de casa, era tudo a minha avó. Era tudo a minha avó. Agora, para fora de casa, a minha avó não sabia de nada. Nem que banco que eles tinham conta. Quanto que ganhava da aposentadoria. Compra no mercado. Minha avó não sabia de nada disso. E aí, num determinado momento, de maneira totalmente inesperada, meu avô vai para a glória. O que acontece? Minha avó quase buga. No alto dos seus 70 e tantos anos, ela teve que aprender a viver da porta de fora para casa, da porta de casa para fora. Inverti aqui. Por quê? Porque estava tranquilo. Tinha quem fazia, e meu avô fazia isso com tranquilidade, ele já sabia, era prático, era fácil. Era só falar, faz, ele já sabia onde ir, ele já sabia quem ligar, ele já sabia onde passar e tal. Mas aí, por alguma razão inexplicável, o propósito soberano do Senhor, o Senhor recolheu meu avô. E aí? Agora vai ter que se bater, porque não foi preparado para isso. E queridos, trazendo isso para a nossa vida com Deus, acontece a mesma coisa. A gente precisa estar preparado, porque os dias não são fáceis, os dias são maus. E essa pessoa que tem preguiça espiritual, ela não muda, porque é sempre mais fácil para ela ir na igreja. Ela vai na igreja, ela paga o dízimo, a taxa religiosa da igreja, o dízimo, né? E está tudo certo, tem o pastor, tem a liderança da igreja, que já sabe tudo, resolve todos os meus problemas. Eu vou lá, problema resolvido, volto para casa e vou cuidar da minha vida do meu jeito. E essa pessoa não percebe que ela está se enganando e cavando sua própria sepultura espiritual. E a segunda razão para esse tipo de comportamento, além de preguiça na alma, queridos, é uma atração pela vaidade. Não, pastor, mas graças a Deus eu estou livre disso, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila, eu não sou uma pessoa vaidosa. Será mesmo? O conceito de vaidade na Bíblia não é só para quem gosta de coisa cara. Para quem só para aquela pessoa que gosta de comer em restaurante bom, só Angus, ancho, wagyu, só roupa de marca, Levi's,
sei lá, estou por fora das marcas aí. Enfim, só coisa boa. Não, perfume não pode ser boticário. Apesar que eu gosto de um malbequinho cheiroso. Mas não pode ser, não, é pouco. Tem que ser europeu, aqueles bons. O árabe, perfume das Arábias. Está na moda agora. Aquele é bom, eu gosto de coisa assim. E vale a pena. Tem até alguns amigos que dizem, olha, às vezes eu vivo na dificuldade, mas com comida eu não economizo. Ou aquelas pessoas que têm o hábito de vez em quando chegar e falar, hoje eu resolvi ficar louco, me mimei. Gastei o que eu não podia para trocar de celular, por exemplo. Não, mas eu não sou vaidoso, é só um celular. Não, mas eu não sou vaidoso, é só uma comida. Comida é uma coisa básica da dignidade do ser humano, né? E não percebe que se torna mais obediente aos gritos da sua alma, aos gritos da sua carne, do que a própria voz do Espírito Santo. Essa voz egoísta que fala mais alto do que a voz da palavra de Deus. Essa voz dos planos pessoais, que depois chega todo espiritual diante de Deus. Olha, eu fiz esse plano aqui, eu peço oração para que Deus abençoe, para que dê tudo certo. Nunca perguntou para Deus se era da vontade dele aquele plano. Mas na hora que bota a assinatura no contrato, aí vem pedir para os irmãos orarem para que Deus abençoe, para que não dê nada de errado, porque senão está lascado se der tudo errado. Que seja a vontade de Deus, que nunca foi desde o início, mas no final pede uma oração para vir uma benção para fazer dar tudo certo no final. Isso é vaidade, meus irmãos. Isso também é vaidade. Mas sabe, gente, eu entendo como muito adequada essa questão que Jesus levanta no texto, quando ele fala em Lucas capítulo 12, que eu diria em outras palavras, a palavra de Jesus, quando ele chega um pouco mais para frente, e ele, é como se ele estivesse perguntando, ele não coloca como uma pergunta, ele fala, não tenham medo, mas eu entendo no meio disso Jesus levantando uma questão, e que eu quero convidar você a pensar sobre isso. Parece que não tem nada a ver Jesus falar isso, mas tem muito a ver, e eu tenho certeza que você vai entender. Meu irmão, minha irmã, do que você tem medo? Do que você tem mais medo na sua vida? O que mais te incomoda? O que mais você quer distância de correr o risco? O que mais te assusta? Que você quer passar longe na sua vida? Sabe, queridos, eu consigo enxergar perfeitamente Jesus chegando para mim e para você e levantando essa questão. Por que você tem medo? Do que é que você tem tanto medo? Que essas coisas te empurram para viver dessa forma? Por que você não vai até Deus? Afinal de contas, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A gente tem acesso direto a Deus, o Pai, através de Jesus Cristo. A gente já está declarando isso desde o começo desse culto. Então por que você não vai direto até Deus? Por que tantas vezes, quando bate esses medos no seu coração, você corre para fazer certas coisas? Você corre para determinados lugares, ao invés de ir direto a Deus, porque Jesus deu livre acesso a Ele. Querida, a palavra de Deus diz, como na carta aos Efésios, capítulo 1, que Deus já te abençoou. Deus já me abençoou. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Sabe o que isso significa? É só ir
e buscar. É só ir até a fonte e tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, meu querido, minha querida, por que é que você se conforma com apenas algumas experiências aleatórias? Uma outra benção, e depois volta para a sua vida, do seu jeito. Ao invés de se lançar de cabeça, de todo o coração, e querer tudo aquilo que Deus tem para você, não só uma parte, não só algumas experiências, não só alguns momentos, tudo que Deus tem para mim, eu quero. Do que você tem medo, meu irmão? Do que você tem medo, minha irmã? Que medo é esse que te empurra tanto para essas coisas? Eu acredito que tem um grande conflito que as pessoas têm dentro do seu coração, até quando a gente está falando de medo aqui, que é o medo de perder. O medo de acreditar que possa acontecer alguma coisa na sua vida, que você vai ficar sem aquilo que você mais ama, que você vai ficar desamparado. E querido, querida, eu preciso dizer para você, uma palavra madura, uma palavra adulta, tá? O risco de perder nas nossas vidas, ele é real. Há esse risco, isso pode acontecer. Você pode acabar buscando as coisas de Deus, mas acabar ficando sem nada. Eu vou dizer para você que há uma possibilidade disso acontecer. Mas eu preciso te explicar o porquê que isso acontece, como isso acontece. E para explicar isso, eu quero destacar aqui uma declaração que Jesus faz no Evangelho de João, capítulo 7. João 7, na metade do verso 37 ali, Jesus, ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Presta atenção, se alguém tem sede, se a sua alma está com sede, talvez essa sede ela seja chamada de medo, talvez essa sede seja chamada de insegurança, ou qualquer outra coisa. Então venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em primeiro lugar, primeira coisa importante que Jesus diz aqui, ele fala, como diz a Escritura. O que significa, queridos, que você e eu, em primeiro lugar, precisamos ter fé naquilo que Deus diz. Tem alguém que disse, eu não sei de onde vem essa afirmação, mas ela é extremamente bíblica, eu concordo totalmente com ela. Quando alguém disse assim, eu sou o que Deus diz que eu sou. Você pode dizer isso comigo? Repita comigo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Meu irmão, minha irmã, a sua vida não é definida pelas circunstâncias. A sua vida não é definida pelo número que está na tua conta bancária. A tua vida não é definida pelo seu nível de QI, se você é melhor do que os outros ou se você não é melhor do que os outros. A tua vida é definida pela palavra que sai da boca de Deus. Como diz a Escritura, receba a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, se agarre no que a palavra de Deus diz. Em segundo lugar, depois, Jesus ele vai dizer, se você tem sede, sabe o que você deve fazer? Venha a mim. Jesus,
Ele nunca se esqueceu de ninguém. Ele continua no mesmo lugar, queridos. Algumas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente pode ter a tendência de afirmar: ah, Deus se esqueceu de mim. Mentira! Mentira! É a tua dor que está falando isso. É a nossa dor que tenta fazer a gente acreditar nisso, porque o momento que a gente às vezes está passando é muito difícil, porque é impossível Deus se esquecer de mim ou de você, é impossível Jesus se esconder de mim ou de você. Pelo contrário, é a gente que não presta atenção no que Ele está dizendo. Querido, está com medo, querido, está inseguro, querido, a alma está gemendo. Sabe o que você deve fazer? Sai do seu lugar e venha até mim. Nós apenas precisamos ter essa coragem, ter essa humildade de sair do nosso lugar e a gente ir até Jesus. Porque uma alma dolorida, muitas vezes, ela vai fazer exatamente o contrário. Deus, se você é Deus, então vem até aqui onde eu estou. Você entendeu o que a palavra diz? Ele falou: se alguém quer, verá, vai acontecer. A única coisa que precisa, venha até mim. E por fim, queridos, nessa declaração de Jesus aqui, ele diz: do seu interior vai brotar uma fonte incessante de águas vivas. Ele está falando, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, da experiência com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na sua vida e do transbordar do Espírito Santo em glória, em graça, em poder e tudo mais que nós necessitamos. Depois que a gente vai até Jesus, nós não precisamos mais ir a nenhum outro lugar, buscar qualquer resposta, buscar qualquer explicação, buscar qualquer providência. Depois que a gente vai até Jesus, a gente não precisa de mais nada que nos preencha, a gente não precisa de mais nada que nos sacie. Nós já declaramos isso aqui nos louvores: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. O próprio Espírito Santo de Deus vai jorrar aqui dentro, não é de fora mais para dentro, é de dentro, vai vir para fora todas as coisas que Deus tem para mim e para você. Aqueles que vivem no Senhor, o Senhor fala em Deuteronômio: vocês não correrão mais atrás das bênçãos, porque por onde vocês forem, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Querido, querida, por que você está tão preocupado com bênção? Por que você está pedindo tanta bênção? Não é disso que você precisa. Não deve ser essa a busca do seu coração. Jesus, Ele apela, Ele chama cada um de nós: venha a mim, venha a mim. Você pode ficar em pé? Eu acho que já deu, né? Vamos lá, dá uma acordada, dá uma despertada aí. Vamos terminar esse momento aqui. Eu fiz um pedido aos irmãos do Ministério de Comunicação por uma canção, que inclusive eu já dei uma citada nela aqui. Ela é uma canção antiga, mas ela tem uma mensagem, uma poesia tão poderosa que se tornou um clássico cristão. É a música que o título dela é Maior é Jesus. Eu pedi para você ficar em pé comigo nesse momento para nós orarmos juntos. Eu gostaria de convidar você a observar para dentro do seu coração, olhar no íntimo do seu coração, todas essas inseguranças que levam você a buscas, a correrias. De onde vem isso? O que está acontecendo com você, querido, querida? Eu gostaria de convidar você a falar com o Senhor nesse momento. Meninos, vocês podem baixar só um pouquinho, por favor? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês aumentarem. Eu gostaria de convidar você a falar com o Senhor sobre isso nesse momento. É preciso, meu querido, é preciso, minha querida, que você pegue essas coisas que estão aí gemendo, gritando dentro da sua alma, e você ouça o conselho de Jesus e leve até Ele. Talvez você aqui vai perceber que a necessidade maior na sua vida nesse momento
é de você fazer um ato de entrega ao Senhor. Que o que você mais precisa nesse momento da sua vida é fazer uma entrega, entregar ao Senhor o seu medo, entregar ao Senhor toda a insegurança, entregar ao Senhor todo o receio que tem feito que você transfira a responsabilidade da sua vida para outros, para outras situações, para outras pessoas. O Senhor será por você, Ele será com você, Ele já te entregou as suas promessas nessa noite. Tão somente receba a palavra do Senhor, creia nela. E o que você precisa fazer? Vá até o Senhor. Entrega a sua vida a Ele nesse momento. Se é isso que acontece com a sua vida, eu quero te encorajar nesse momento, meu irmão e minha irmã. Fale aí onde você está, fale com Deus nesse momento. Deus, para mim não dá mais, chega, Deus. Eu não posso mais continuar vivendo que nem uma barata tonta, correndo para um lado e para o outro, buscando coisas que estão gritando aqui dentro da minha alma, Pai. Meu Deus, eu quero seguir o caminho da verdade. Eu quero seguir caminhos seguros de vida eterna, Pai. Saber quem eu sou, saber da minha responsabilidade, que o Senhor é comigo e viver nessa confiança. Por isso, lance nas mãos do Senhor, entrega nas mãos dEle o cuidado sobre todas essas coisas. Mas talvez tenha algumas pessoas aqui que precisam fazer uma outra oração. Que você tem percebido ao olhar para dentro do seu coração, que você, apesar de se dizer crente, apesar de se dizer uma pessoa de fé, mas você não tem tido fé para receber, para tomar posse de tudo aquilo que Deus disse que já está preparado para você. Deus já falou, você sabe dessa verdade nesse momento, mas você no fundo da sua alma, quando chega na hora do vamos ver, você continua vacilando, você continua duvidando. E eu gostaria de te encorajar, se você tiver fé para isso, de você chegar diante do Senhor aí onde você está e falar: Senhor, nesta noite eu não quero mais, a partir de hoje, eu não quero mais duvidar da tua promessa, eu não quero mais duvidar da tua herança para a minha vida. Receba, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo, diga isso a Deus nesse momento: Senhor, eu recebo da unção, da graça do teu Espírito sobre a minha vida. Receba, tome posse, meu irmão. Tome posse. Aumenta só um pouquinho, baixou demais, né? Aí. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, das bênçãos de Deus. É importante você colocar a mão sobre o seu peito, você colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar: eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu não serei, o Senhor é comigo, Ele tem todo o cuidado comigo, Ele sabe do que eu preciso, Ele já proveu todo o sustento sobre a minha vida, eu vou viver confiante. Viva em triunfo, meu irmão. Viva em triunfo, minha irmã. Em nome de Jesus. Aprenda a viver confiante de que você com Cristo é mais do que vencedor. Você com Jesus é mais do que vencedora. Oh, Senhor Jesus, na tua presença, meu Pai. Oh, Deus, eu quero declarar, meu Pai. Oh, meu Deus, quantos conflitos nos nossos corações. Oh, meu Deus, quantas coisas, meu Pai, que geram distração, meu Deus. Quantas coisas, meu Pai, que desviam, meu Deus, o nosso olhar do foco que o Senhor tem para as nossas vidas. Santo Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós, ó Deus, nesta noite, meu Pai, corremos para Ti. Meu Pai, sonda cada coração aqui, meu Deus. Pessoas, meu Pai, fazendo essa oração de entrega, fazendo concertos contigo, reavivando a fé no seu coração, para realmente se lançar sobre o Senhor, meu Pai. Começa o milagre sobre essas vidas nesta noite, começa a revolução nessas histórias a partir dessa noite, meu Pai. Começa a transformação de dentro para fora, meu Pai.
em cada uma destas vidas, em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta essas cabeças. Essas pessoas, meu Pai, que têm vivido, meu Deus, olhando para baixo, chutando pedras, meu Pai, preocupados, agoniados, ó Pai, frustrados, meu Deus, desconfiados, meu Pai. Levanta essas cabeças, Senhor. Abre esses olhos, meu Pai, que eles possam olhar para frente, que eles possam olhar para o alto, confiantes que o Senhor está diante deles, o prêmio está diante deles, e eles estão com Cristo avançando para conquistar esse prêmio eterno, Pai. Oh Deus, eu te peço por essas bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus.